Uma outra diferença que temos entre o estado de necessidade e a legítima defesa é que, na legítima defesa, o agente repele uma injusta agressão. E o que é? O que se pode catalogar como uma injusta agressão? Na injusta agressão, eu tenho um comportamento humano, consciente, voluntário, não tolerado pelo ordenamento jurídico. E esse é o conceito de uma injusta agressão. Um comportamento humano, consciente, voluntário, não tolerado pelo ordenamento jurídico. E daí nós podemos tirar algumas dezenas de questões de prova e fazermos também o cotejo, mais uma vez, com o estado de necessidade. Vejam só, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu venha a repelir o ataque de um animal. Se eu repelir um ataque de um animal, o ataque de um animal nunca pode ser catalogado como injusto, porque injusto só podem ser catalogados como injustos, adjetivados como injustos, comportamentos humanos. Por isso, se eu repelir ao ataque de um animal, eu estarei em estado de necessidade, eu não estarei em legítima defesa. Uma outra situação é que muitas vezes o animal é apenas o meio de que se vale o homem para o seu ataque. Nessa hipótese, o ataque não é do animal, o ataque é do homem. Então, imaginemos que eu determine que um animal te ataque. E então você, para que eu pare de mandar o animal te atacar, você ou mata o animal que é da minha propriedade, ou você então repele a agressão se voltando contra mim, para que eu pare de dar os comandos ao animal. Nesse caso, você estará em legítima defesa. Por quê? Porque nesse caso, o ataque não é do animal. Nesse caso, o ataque é do homem através do animal. Assim como o homem se vale de um objeto cortante, de um objeto contundente, de uma arma de fogo, ele pode se utilizar de um animal. Nesse caso, então, se ele se utiliza de um animal, o ataque não é do animal, o ataque é humano, e aí nós vamos poder ter legítima defesa. Agora, ainda veja uma seguinte situação, no caso, uma terceira situação. Vamos imaginar que um animal seja incitado contra você para te atacar. Então, A incita o cão para que o cão venha a te agredir. Você, desesperado, viola o domicílio de C. Nesse caso, você, ao violar o domicílio de C, ao pular o muro da casa de C e violar o domicílio daquele homem, você atuou em estado de necessidade ou em legítima defesa? Você poderá pensar assim, mas nesse caso, o ataque não foi do animal, o ataque foi do A. Mas, caros, você jamais estaria em legítima defesa. Por quê? Na legítima defesa, a reação, ela se volta contra aquele que direciona a injusta agressão, aquele que é o autor da injusta agressão. Nesse caso, ao atingir um terceiro que nada tem a ver com essa situação, você está diante de uma situação de estado de necessidade com relação à violação do domicílio do terceiro, a excludente de ilicitude que te ocorre é o estado de necessidade. Repito, porque só existe legítima defesa quando a nossa repulsa se volta contra aquele que nos dirigiu à injusta agressão. Mas, Claudinha, não existe uma possibilidade nenhuma de, numa legítima defesa, um terceiro inocente ser atacado? Bem, só se for com uma hipótese de aberratio ictus. Exemplo, eu vou repelir a sua agressão e, por erro na execução, atinjo um terceiro inocente. Nesse caso, com relação ao terceiro inocente, eu também estarei em legítima defesa. Isso por quê? Porque nós vamos usar a regra do artigo 73 do Código Penal. Quando, por erro nos meios de execução ou por acidente nos meios de execução, o agente atinge pessoa diferente, ele deverá ser responsabilizado como se tivesse atingido a pessoa a quem ele queria atingir. Então, eu estou te agredindo
você vai repelir a injusta agressão contra mim. E ao repelir a injusta agressão contra mim, você acaba, por erro na execução, atingindo um terceiro inocente. Você também poderá ser socorrido da legítima defesa, porque será considerado como se você tivesse atingido a quem você queria atingir. E a quem você queria atingir? A mim. Então, se você tivesse me atingido, estaria em legítima defesa, também estará em legítima defesa com relação àquele terceiro. Então, vocês vejam quantas coisas existem aí, né? Essa questão da agressão humana. Outra coisa, a agressão na legítima defesa, ela deve ser uma agressão consciente. Não basta que seja uma agressão humana. É preciso que seja uma agressão consciente, porque a agressão injusta é agressão humana, consciente, voluntária, não amparada pelo direito. Então, ela tem que ser consciente. Exemplo. Imaginemos que o meu marido, em estado de sonambulismo, venha me matar. Eu, então, para não morrer, vou matar meu marido. Nesse caso, eu não estarei em legítima defesa, eu estarei em estado de necessidade, porque o meu marido, estando em estado de inconsciência, não pode ter praticado uma ação injusta contra mim. Ela há de ser também voluntária, e aqui eu te peço toda a atenção do mundo. Na legítima defesa, a agressão tem que ser humana, consciente e voluntária. E aí nós vamos pensar nas hipóteses de coação. Nós podemos imaginar duas hipóteses de coação. Vamos imaginar uma primeira situação de coação em que o agente venha a praticar o seguinte. Uma primeira situação de coação em que o agente venha a me agredir, tá certo? Aliás, a exercer uma força física contra mim para que eu te agrida. Então, ele exerce uma força contra mim irresistível. Eu não posso resistir à força que ele exerce para te atingir. Então, com a força que ele exerce sobre mim, eu te atinjo. Mas, na verdade, e você, para não ser atingida por mim, ou para não continuar sendo atingida por mim, você quebra o meu braço. Nesse caso, eu estou sendo alvo de uma coação física irresistível. A coação física irresistível, ela exclui a própria conduta por ausência de vontade. De sorte que quem te agrediu não fui eu. Quem te agrediu foi aquele terceiro. Você, quando quebra meu braço, você está direcionando a sua repulsa àquele que te agride? Não, mas contra mim, que estou atuando sem vontade. De sorte que você também estará contra mim em estado de necessidade e não em legítima defesa. Mas imaginemos que agora tivéssemos uma situação diferente e que agora eu estivesse atuando contra você numa situação de coação moral irresistível. A primeira hipótese foi de uma coação física. Agora eu estou falando de uma hipótese de coação moral. Eu estou atuando contra você porque alguém, um coator, me disse que se eu não fizesse aquilo, mataria os meus filhos. Eu, então, para não ter os meus filhos nessa situação, para não perder os meus filhos sabendo que aquela pessoa é uma pessoa perigosíssima e que ela sim seria capaz de matar os meus filhos, eu, então, vou direcionar uma agressão contra você. Essa minha agressão em coação moral irresistível, ela é uma agressão injusta, porque a coação moral irresistível, ela não afasta nem a tipicidade, nem a ilicitude, lembram? Ela afasta a culpabilidade. Então, se eu direcionar uma agressão injusta contra você, né? Mas eu estou sob coação moral irresistível, olha o que vai acontecer. Você vai estar repelindo uma agressão injusta. Você vai estar em legítima defesa. Então, vou repetir o exemplo. Alguém diz que se eu não fizer, se eu não levar alguma coisa sua, ou se eu não te agredir injustamente, vai matar um filho meu. Eu não tenho jeito. Entre você e os meus filhos, eu sinto muito, eu vou optar pelos meus filhos. E eu vou então te agredir. E você, repelindo, usando moderadamente dos meios necessários, vai me agredir em repulsa. Você estará repelindo uma agressão injusta. Você estará em legítima defesa. Então, a reação contra uma coação física
é estado de irresistível, óbvio, é estado de necessidade. E a reação contra uma coação moral irresistível, aí é legítima defesa. Ok? Uma outra questão. Eu disse que é de ser uma agressão injusta, é uma agressão humana, consciente, voluntária, não amparada pelo direito. Ora, quando eu digo que ela não é amparada pelo direito, eu não estou dizendo que ela tenha que ser criminosa. Basta que ela seja injusta, não amparada pelo direito. Não precisa ser típica, não precisa estar descrita em lei como criminosa. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que uma pessoa queira sair com alguma coisa minha, mas só para usar e me devolver. A pessoa quer usar e me devolver. Só que eu não quero que ela saia com aquilo que é meu. E ela vai pegar aquilo que é meu para sair. E quando ela estiver saindo com aquilo que é meu, eu vou, então, agredi-la para que ela não saia com o que é meu. Eu não sou obrigada a suportar aquilo. Eu estarei em estado de necessidade ou eu estarei em legítima defesa? Veja, a agressão dela não é criminosa, mas é injusta. Então, eu estarei em legítima defesa? Sim. Tá ok? Então, a agressão injusta não precisa ser criminosa, basta que seja injusta, como o próprio nome já diz. Joia? Muito bem. Uma outra questão é a seguinte: na legítima defesa, a agressão tem que ser atual, está acontecendo, ou iminente, está em vias de acontecer. Tá ok? Por quê? O que é uma agressão iminente? Uma agressão que vai acontecer quase que imediatamente. Agressão futura não dá aso à legítima defesa. Tá ok? Então se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo contra você. Bem, isso é promessa de agressão futura, não me permite atuar em legítima defesa. Agora, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que um morador de uma comunidade conflagrada pelo tráfico de drogas seja procurado por alguém que diga assim, um traficante poderosíssimo na hierarquia do tráfico local. O traficante então diga para esse morador que esse morador ele tem 48 horas para sair da comunidade. E que se esse morador não sair nas próximas 48 horas daquela comunidade, ele vai morrer. O morador não tem para onde ir. E o morador, então, mesmo tendo 48 horas para sair, ele sabe que ele não tem para onde ir, ele sabe que ele não vai conseguir um lugar para onde possa ir. E ele então vai fazer o quê? Ele vai matar o traficante. Ele pode alegar legítima defesa? Não. Ele não pode alegar legítima defesa. Porque na legítima defesa, a agressão tem que ser atual ou iminente. Ela está acontecendo ou está em vias de acontecer. Essa agressão que eu acabei de contar para vocês é uma agressão futura, não dá aso à legítima defesa. Porém, a nossa doutrina diz que todos sabemos que, nesse caso, o agente ele não teria outra coisa para fazer. Porque, a rigor, a ideia da legítima defesa, porque se você sabe, se você souber na hora da sua prova alguns detalhes que são imprescindíveis, você brinca com a sua prova. Se você conseguir entender o espírito do instituto, você faz qualquer questão, meu amor. Então, preste atenção para o que eu quero dizer para você. A legítima defesa, ela é baseada no seguinte: ela é baseada na percepção que se tem que o Estado não poderia se fazer presente para resolver aquela situação. O Estado tomou para ele o monopólio da força, mas ele não é onipresente. Ele não tem como, diante de uma agressão que está acontecendo, ou que está na iminência de acontecer, que vai acontecer quase que imediatamente, o Estado não tem como te salvar, ele não tem como chegar, ele não tem como estar ali a tempo de evitar que o ataque contra o seu bem jurídico aconteça. Então, nesse caso, ele permite que você faça a repulsa. Veja, se é possível que o Estado seja chamado, se existe, pelo menos em tese, tempo para a intervenção estatal, não se pode falar em legítima defesa, porque senão a gente vai fazer toda hora defesa com as próprias mãos, né? Se existe como
o Estado intervir, se existe como o Estado agir, o Estado deverá ser chamado. Então, preste atenção para o que eu quero te dizer. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar esse caso que eu acabei de dar do traficante. Todos nós sabemos que o Estado não vai estar lá. Todos nós sabemos que o Estado não vai te socorrer. Mas, isso é fato, mas em tese ele poderia te socorrer. Por isso que se você não vai poder falar em legítima defesa, que a agressão é futura, daria tempo de chamar o Estado, né, para te socorrer. Porém, nós sabemos que ele não vai e por isso se poderia reconhecer nesse caso a ausência de culpabilidade por parte do morador por inexigibilidade de conduta diversa, porque nós sabemos que o Estado não iria lá. Ok? Embora exista, em tese, tempo para que ele te socorra, ele não vai. Então, isso não dá aso à legítima defesa. Seria uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Tá ok? Afastando, portanto, a culpabilidade. A sua conduta seria típica, seria ilícita, mas não seria culpável se você matasse aquele traficante. Agora, repare, na legítima defesa, a agressão tem que ser atual ou iminente. No estado de necessidade, o perigo pode ser atual. E com relação ao perigo iminente, será que poderia haver estado de necessidade com relação ao perigo iminente? Bem, isso é algo que se discute na doutrina, certo? Existe aqui aqueles que dizem que não, que só o perigo atual. Outros dizem, não, o perigo iminente também pode, fazendo uma analogia com a legítima defesa. Porque na legítima defesa se repele a perigo atual ou iminente. Perdão, a agressão atual ou iminente. Então, no estado de necessidade, também poderia ser atual ou iminente. Na verdade, essa comparação, ela é de todo esdrúxula, com todo respeito. Ela é de todo esdrúxula porque são coisas completamente diferentes. Tá? Na legítima defesa, se fala de agressão. No estado de necessidade, se fala em perigo. Quando a agressão é iminente, o perigo é atual. A agressão iminente não é sinônimo de perigo iminente, não. Se a agressão é iminente, o perigo é atual. Mas existe essa controvérsia, tá? Mas, na legítima defesa, o agente, para que possa invocar validamente a legítima defesa, ele deverá repelir usando moderadamente dos meios necessários. Bem, o que significa usar moderadamente dos meios necessários? Primeiro, o que são meios necessários? Meios necessários são aqueles de que pode se valer o agente no momento da agressão, tá ok? Então, pode ser a faca, pode ser a arma de fogo, pode ser a faca de cozinha, pode ser um punhal, pode ser um pedaço de madeira, pode ser uma pedra. Aquilo que ele dispuser no momento. Mas ele deverá se utilizar desse meio moderadamente. O que significa isso? Significa que ele deverá usar daquele meio até o limite necessário para fazer cessar a agressão. Fez cessar a agressão, acabou. Ele não pode continuar. Porque a lei só permite que atue em legítima defesa aquele que o fizer para fazer cessar aquela agressão. Tudo, além disso, será catalogado como excesso, ok? E aí existe uma questão interessante, né? Porque existem autores e até decisões que dizem que os meios necessários não podem ser quaisquer meios, que eles deveriam ser proporcionais ao ataque. Outros já dizem, não, proporcional é a forma com que se utiliza o meio. O meio é um instrumento que se utiliza. A forma com que se utiliza o meio é que deve ser proporcional. Explicando o seguinte, veja você o seguinte, o que é mais lesivo? Uma pedra ou uma arma? Depende de como se use a pedra, depende de como se use a arma. Eu posso pegar uma pedra e atirar na sua cabeça. Eu posso contra a sua cabeça, eu posso pegar uma pedra e dar um golpe na sua cabeça. E posso pegar uma arma de fogo, eu estou dizendo de arma de fogo, e apontar e dizer, sai daqui. O que foi mais lesivo? A pedra ou a arma? Então, na verdade, não existe
proporcionalidade entre o meio e a repulsa. A proporcionalidade reside na utilização do meio e na repulsa. Tá ok? Bem, tanto na legítima defesa quanto no estado de necessidade, o agente pode proteger bem seu ou bem alheio, ok? Então, existe legítima defesa própria, legítima defesa de terceiros, estado de necessidade próprio, estado de necessidade de terceiro. Mas, quando se tratar de estado de necessidade de terceiro ou de legítima defesa de terceiros e o bem for disponível, será necessário que o agente, para validamente invocar a legítima defesa, obtenha o consentimento desse terceiro, real ou presumido, mas que tenha o consentimento desse terceiro. No estado de necessidade, naquela situação de perigo que o agente não provocou, nem podia de outra forma evitar, né? Em que ele se sacrifica um bem alheio para salvaguardar um bem seu ou de terceiro, cujo sacrifício naquelas circunstâncias não era razoável exigir. A lei diz que quem tem dever legal de enfrentar esse perigo não pode alegar estado de necessidade. Bem, quem tem dever legal de enfrentar perigo E outra coisa, quem tem dever legal de enfrentar perigo não é garantidor. Aliás, desculpe. Ter o dever, deixa eu só ajustar o que eu acabei de falar para que isso fique bem claro. Ter o dever legal de enfrentar o perigo que obsta à alegação válida do estado de necessidade, nos termos do artigo 24, parágrafo 1º, não é sinônimo de ser garantidor. Explico por quê. Porque toda pessoa que tem dever legal de enfrentar perigo é garantidora. Mas nem todo garantidor tem dever legal de enfrentar perigo. A mãe é garantidora e não tem dever legal de enfrentar perigo. Ela tem o dever legal de atuar quando pode atuar. O policial é garantidor e tem dever legal de enfrentar o perigo. O guarda-vidas, o bombeiro que trabalha no grupamento marítimo, ele tem dever legal de enfrentar perigo. O bombeiro que trabalha lá combatendo incêndio tem dever legal de enfrentar perigo. E é garantidor. Então, repetindo, toda pessoa que tem dever legal de enfrentar um perigo é garantida por lei. A lei determina que ela enfrenta o perigo, que ela tendo o dever legal de enfrentar perigo, ela é garantidora, nos termos de 24A. Mas nem todo mundo que é garantidor tem dever legal de enfrentar o perigo. Então, o policial não pode usar uma pessoa como escudo humano num tiroteio porque ele está correndo perigo de vida. Ele tem dever legal de enfrentar aquele perigo, né? Assim como o guarda-vida também tem dever legal de enfrentar o perigo, o bombeiro que trabalha no grupamento marítimo tem dever legal de enfrentar o perigo. Bem, mas a lei não exige que essas pessoas tenham aquilo que muitos chamam de comportamento heróico. Elas devem fazer de tudo que elas podem fazer, mas nada determina que elas tenham um comportamento heróico. Por isso, elas são obrigadas a enfrentar o perigo que é compatível com aquilo que é da sua natureza, da natureza da sua função, e não alguma coisa extraordinária. Então, por exemplo, vamos imaginar o bombeiro que trabalha no grupamento marítimo. Ele não tem obrigação de enfrentar um tsunami, né? Ele não tem nenhuma obrigação de enfrentar um tsunami, tá? Então, nós precisamos verificar, porque não podemos querer exigir comportamento heróico. E mais, a lei fala que quem tem dever legal de enfrentar perigo não pode alegar estado de necessidade. E vem a pergunta, só que existem pessoas que não têm dever legal de enfrentar perigo. Elas têm dever jurídico de enfrentar perigo. Então, por exemplo, por um contrato. Elas se obrigaram, são até garantidoras, e têm dever jurídico de enfrentar perigo. Essas pessoas podem alegar estado de necessidade? Aqui, duas correntes. Uma corrente diz que essas pessoas não podem alegar estado de necessidade, que quem tem dever legal tem dever jurídico, porque o dever legal e o dever jurídico são hoje equiparados. Porém, é majoritário o entendimento de que a pessoa que tem o dever legal, por lei, não pode
alegar estado de necessidade. Mas a lei não impediu a alegação do estado de necessidade por quem tem dever jurídico. E a cláusula do parágrafo 1º, ela é prejudicial. E uma cláusula prejudicial deve ser interpretada restritivamente e não ampliativamente. Então, aquele que tem dever jurídico poderia alegar estado de necessidade, porque só não poderá quem tem dever, aliás, aquele que tem dever jurídico, desculpe, poderia alegar estado de necessidade, porque a lei só impede que alegue quem tem dever legal. Então, tendo dever jurídico, pode alegar estado de necessidade. Tá ok? Eu não posso ampliar uma causa proibitiva, uma cláusula proibitiva não pode ser ampliada, tá? É a mesma coisa no estado de necessidade quando se fala da criação do perigo, né? Não pode alegar estado de necessidade quem criou o perigo por sua vontade. Agora, o que significa criar o perigo por sua vontade? Lembrem-se que também na culpa existe vontade. Vontade não existe apenas no dolo. Vontade existe no dolo, vontade existe na culpa. Sim, na culpa existe vontade, a gente falou sobre isso largamente durante as nossas aulas. Na culpa existe vontade de realizar aquele comportamento, não existe vontade de provocar um resultado, mas existe vontade de realizar o comportamento. Tá ok? A diferença da vontade na culpa e na vontade no dolo é que na culpa a vontade não é finalisticamente dirigida ao resultado e no dolo a vontade é finalisticamente dirigida ao resultado. Não é verdade? Então vem cá. Quando a lei diz que só pode alegar validamente o estado de necessidade quem não criou o perigo por sua vontade, ela está falando do perigo dolosamente provocado, do perigo culposamente provocado ou de ambos? Bem, para mim ela está falando de ambos. Para mim, quem causa o perigo culposamente também não pode alegar estado de necessidade. É óbvio que quem causa o perigo dolosamente não pode, mas quem causa culposamente para mim também não pode não. Mas na sua prova, você deve optar por um posicionamento majoritário, pelo menos numa prova objetiva. Porque, de acordo com o posicionamento majoritário, só não pode alegar o estado de necessidade quem cria o perigo dolosamente. Quem cria o perigo culposamente pode alegar o estado de necessidade. E, para nós terminarmos, eu queria perguntar, porque eu estou fazendo aqui um cotejo o tempo todo com você entre o estado de necessidade e a legítima defesa, né? Gente, o que bem eu posso salvar em estado de necessidade? Qualquer uma situação proporcional, qualquer bem. Legítima defesa. Que bem que eu posso proteger em legítima defesa? Caros, em legítima defesa, podemos proteger qualquer bem. A honra também, professora? A honra também. Só que eu não posso, evidentemente, matar e alegar legítima defesa da honra. Assim como eu não posso matar um menino que entrou no meu terreno para tirar a fruta do pé, eu também não posso alegar legítima defesa. Como é que eu vou alegar legítima? Como é que eu vou matar uma pessoa e vou alegar legítima defesa? Como é que matar alguém e alegar legítima defesa para defender minha honra? Como é que eu vou matar alguém e alegar legítima defesa para defender meu patrimônio, uma criança que entrou na minha casa para tirar a fruta do pé? Repito, assim como eu não posso alegar legítima defesa da minha honra para matar uma pessoa, eu não posso alegar legítima defesa do meu patrimônio para matar quem tirou fruta do pé do meu quintal. Então, por favor, todos os bens jurídicos são defensáveis através da legítima defesa, inclusive a honra. Eu só não posso matar. Ah, professora, mas o Supremo Tribunal Federal repudiou muito recentemente a tese da legítima defesa da honra. Sim, o Supremo Tribunal Federal repudiou a tese da legítima defesa da honra no júri, na hipótese de matar e alegar a legítima defesa da honra. Foi isso que foi repudiado pelo Supremo Tribunal Federal. Por favor, tá ok? Agora, e outra coisa, cuidado.
Abram aí, por favor, o artigo 140, no parágrafo 1º do Código Penal. O artigo 140, no parágrafo 1º do Código Penal, ele diz que o juiz pode deixar de aplicar a pena na hipótese de retorção imediata que consista numa outra injúria. O que é isso? Um chega para o outro e diz, seu filho disso. Aí o outro diz, filho disso é você. Para esse segundo que disse filho disso é você, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Está escrito lá, na chamada retorção imediata. Isso é hipótese de legítima defesa? Em absoluto. Porque isso não é repelir uma agressão, isso é revidar uma agressão. E coloquem uma coisa na cabeça de vocês, revide não é compatível com a legítima defesa. Legítima defesa não é dar o troco. Legítima defesa é repelir, é impedir que um ataque aconteça ou impedir que o ataque se perpetue. Não é revidar o que já aconteceu. Se eu disse, você é um safado, e você diz, safado é você, você está mandando de volta uma agressão que já passou. Aquilo não é legítima defesa da honra, pelo amor de Deus. Aquilo ali é uma causa de extinção da punibilidade pela concessão do perdão judicial. Ok? Outra questão que eu quero falar para vocês a respeito desse tema, dessa excludente de ilicitude, né? Porque às vezes as pessoas fazem assim umas confusões com relação a essas exclusões de ilicitude, são muito comuns e não tem por que nós errarmos na nossa prova, tá? Uma outra questão que eu preciso dizer para vocês é a respeito dos ofendículos. Mas antes de eu passar para os ofendículos, rapidinho aqui. Lembrem-se, com relação à legítima defesa, é óbvio, ela para nós só aparece como excludente de ilicitude. O estado de necessidade no Código Penal também só aparece como excludente da ilicitude, porque nós adotamos no Código Penal a teoria unitária. Estado de necessidade ou exclui a ilicitude ou diminui a pena. Ele não afasta a culpabilidade. Diminui a pena, Claudinha, sim, no parágrafo 2º. No Código Penal adotamos a teoria unitária, ele é sempre justificante. No Código Penal Militar, aí não. Aí você vai dar uma olhada nos artigos 39 e 43 do CPM e vai ver que ele pode ser justificante, excluindo a ilicitude, ou exculpante, excluindo a culpabilidade. Por quê? Se no Código Penal foi adotada a teoria unitária, no Código Penal Militar foi usada a teoria diferenciadora. Tá ok? Então, no Código Penal, teoria unitária. No Código Penal Militar, teoria diferenciadora. E a questão dos ofendículos? Qual a natureza jurídica dos ofendículos? Os ofendículos são aqueles instrumentos, são aqueles mecanismos que funcionam como obstáculos, impedindo que se ataquem bens jurídicos. Então, são os cacos de vidro no alto dos muros, são as lanças de ferro nos portões, é a cerca eletrificada, é o arame farpado que a gente coloca em volta da propriedade. Isso tudo são cacos de vidro em cima do muro, eram muito comuns na minha infância. Isso tudo são ofendículos. E qual a natureza jurídica desses ofendículos? Queridos, aqui existem 3 correntes. Uma primeira corrente diz que os ofendículos são legítima defesa pré-ordenada, preventiva ou prévia. Uma segunda corrente diz que hão de ser, nós devemos distinguir 2 momentos. O momento da colocação do obstáculo, dos ofendículos, e aquilo ali é exercício regular do direito. E o momento em que o ofendículo é acionado, e aí nesse momento é legítima defesa pré-ordenada. E uma terceira corrente, que é a corrente aquimio-filio, que diz o seguinte: os ofendículos são sempre exercício regular do direito. São sempre exercícios. Colocar um ofendículo na casa é exercício regular do meu direito, desde que eu coloque, evidentemente, observando as normas técnicas, tá ok? Observando
o que dizem as normas técnicas. Então, é sempre, tanto no momento da colocação quanto no momento do acionamento, exercício regular do direito. Até porque ele pode ser acionado no momento em que não há uma agressão injusta. Então, por que é legítima defesa pré-ordenada, preventiva ou prévia? Vamos imaginar que um residente daquele imóvel, tá? Mora ali naquele imóvel bonitinho, filho do proprietário daquele imóvel, tenha esquecido a chave e, para entrar em casa, pule o muro e o ofendículo seja acionado e a pessoa morra. Não vai ser legítima defesa, porque a agressão não foi injusta. Então, também seria exercício regular do seu direito. Queridos, com relação a esse tema, a terceira corrente, por exemplo, é a corrente defendida pelo professor César Busato, né? Mas é majoritária a primeira corrente, que os ofendículos ou ofensáculos seriam legítima defesa pré-ordenada, preventiva ou prévia. Um beijo no seu coração e até a próxima.